a nossa última aula, semana retrasada, nós trabalhamos um pensador do Renascimento, que foi o pensador italiano Nicolau Maquiavel, né? Que nós defendemos aqui a tese, que é a tese defendida por todos os historiadores da filosofia, que Maquiavel foi o criador da política moderna. Isso significa dizer que a política ela foi pensada de uma outra forma a partir de Maquiavel. Então, existe uma maneira de pensar política na tradição, até o final da Idade Média, e uma maneira de pensar política depois de Maquiavel, que é a chamada política moderna. Na aula antes de Maquiavel, nós explicamos as características principais do Renascimento, para vocês entenderem em que contexto Maquiavel está localizado. Se fôssemos seguir a aula apenas pela regra histórica, hoje deveríamos trabalhar a questão da revolução científica no Renascimento, né? Tentando imaginar, tentando entender aqui o que é ciência. Assim como nós, na Idade Média, fizemos uma introdução à religião antes de entrar nos filósofos medievais, seria necessário no Renascimento darmos uma aula sobre o que é ciência, para entrarmos aí sim nos pensadores da modernidade, né, que são profundamente científicos. Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos alterar um pouco a ordem das coisas. Por quê? Porque eu achei didaticamente mais válido, né, continuar com o assunto política, encerrar alguns aspectos da política moderna, para aí depois a gente ir para a ciência, que é um outro saber completamente diferente, né? Porque o que acontece? Quando Maquiavel criou a política moderna, ou seja, afirmou que para debater política agora é necessário considerar outros aspectos que os tradicionais não consideravam, o Maquiavel ele abriu uma porta para aquilo que nós chamamos de debate político, né? E esse debate político ele vai ficar acalorado durante a modernidade, quando diversos pensadores, por influência de Maquiavel, vão começar a imaginar certos modelos políticos para a sociedade, certos modelos políticos para o Estado, né? E é justamente aqui que entra a aula de hoje. Ao invés de nós continuarmos no Renascimento e falar de um outro assunto, através de outros pensadores do Renascimento, nós vamos fazer diferente. Nós vamos continuar no assunto político e trabalhar alguns autores já da modernidade, que é o período histórico que vem depois do Renascimento, para a gente aproveitar, né, o frescor do assunto na nossa memória, para a gente didaticamente entender melhor essas questões. Então, para efeito de organização do aluno, é necessário frisar o seguinte: o Renascimento ele abre duas portas, uma porta da política e uma porta da teoria do conhecimento e do conhecimento científico. Tá? Existem representantes da política e representantes da ciência. Ao invés de trabalharmos os dois assuntos no Renascimento e depois ir para a modernidade e repetir os dois assuntos, a gente vai fazer diferente. A gente vai continuar na política, tratando alguns filósofos da política na modernidade, para depois voltar ao Renascimento, trabalhar a questão da ciência e da teoria do conhecimento e trabalhar os autores da modernidade concernentes a esse assunto. Tá joia? Então a gente alterou um pouco aí a ordem dos fatores, que no caso aqui não vai alterar o produto. O que acontece? Quando Maquiavel escreveu seu livro O Príncipe no Renascimento, que é considerado até hoje o grande tratado da política moderna, foi o livro que abriu as portas para pensarmos as questões sobre a política moderna, o livro do Maquiavel, quando ele foi lançado, ele não foi lido por todo mundo, por alguns motivos bem claros. O primeiro motivo é que a igreja ainda estava no poder, a igreja ainda tinha muita influência nas relações sociais, e através da contra-reforma da igreja, eu não sei se vocês lembram da penúltima aula nossa, a reforma da igreja ela criou, né, uma instituição chamada Index Prohibitorum, que proibia alguns livros escritos por cristãos de serem lidos pelos cristãos. E um dos livros era O Príncipe do Maquiavel. Então, O Príncipe do Maquiavel ele não teve uma leitura popular na época que foi escrito, muito por conta da proibição. Né? Muito em conta da proibição. E o outro fator é que os livros naquela época, o conhecimento naquela época, ele não era tão democratizado. Né? Esse processo de democratização do conhecimento só vai dar início na modernidade. Então, poucas pessoas realmente já tinham acesso aos livros que eram publicados. Então, o livro do Maquiavel ele ficou limitado, né, ao círculo de intelectuais do período histórico. Então, o livro do Maquiavel ele vai fazer um sucesso tardio,
né? Muito tempo depois de ser lançado, já na modernidade. E por que na modernidade o acesso ao conhecimento ficou um pouco mais fácil? Por um motivo muito simples, né? A modernidade é um período histórico que é antropocêntrico, nós já vimos isso aqui. Ou seja, o homem está no centro de tudo, né? Então, existe um filósofo, que a gente ainda vai estudar, chamado René Descartes, né, filósofo francês, e foi ele que deu o pontapé inicial para a modernidade. E esse filósofo, durante o seu pensamento, durante os seus livros, ele escreveu uma frase que virou uma espécie de bandeira da modernidade, a frase que diz: penso, logo existo. Então, num primeiro aspecto, o que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte: olha, eu existo porque eu penso. Eu não existo porque Deus me criou, eu existo porque eu penso. Então ele está fazendo o quê, o Descartes? O Descartes, com o seu pensamento, ele está colocando o pensamento humano, a razão humana, no centro de tudo, tirando Deus e botando o homem. Então, a modernidade é o efeito mais substancial do Renascimento. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Simples. Quando a razão vai para o centro de tudo e não mais Deus, é de se perceber também que todo ser humano é reconhecido por possuir uma razão. Ora, se todo ser humano possui razão, então todo ser humano pode buscar o conhecimento verdadeiro. Então, graças a essa influência do raciocínio cartesiano, né, do pensamento de René Descartes, é que o conhecimento começou a ser democratizado. Ele foi mais democratizado do que em períodos anteriores. Então, as edições dos livros foram publicadas em maior número, ocasionando assim uma popularidade tardia ao livro do Maquiavel, que foi um filósofo de um período anterior, que foi o Renascimento. Percebe a questão? Então, o Maquiavel ele fez um sucesso tardio nesse sentido. Mas o que acontece nessa história toda? Eu estou aqui só fazendo uma introdução para começar a aula de hoje. O que acontece nessa história toda? O Maquiavel, quando as pessoas começaram a ter acesso ao livro O Príncipe de Maquiavel, elas começaram a ler O Príncipe e começaram a ser influenciados por aquelas ideias. E uma das ideias do livro que influenciou a população europeia, ou seja, uma das ideias que fez o Maquiavel fazer um sucesso tardio por toda a Europa, foi a ideia que diz que já está na natureza do homem buscar o poder. O que isso significa? Maquiavel está afirmando em alto e bom tom que todo ser humano busca o poder. Lembram da aula, né? Então, o que as pessoas começaram a perceber? Elas começaram a ler aquilo e começaram a perceber o seguinte: peraí, se todo ser humano busca o poder, então por que eu tenho que obedecer o poder instaurado? Por que não sou eu que tenho o poder? Em outras palavras, por que eu tenho que obedecer o Estado? Por que eu tenho que obedecer o rei? Por que eu tenho que obedecer o monarca? Por que eu tenho que obedecer às leis e às regras instituídas por esse poder do Estado? Então, graças a uma influência tardia de Maquiavel, houve um questionamento sobre o poder vigente na modernidade. Então a Europa passou a respirar um ar de revolta, de revolução. Aliás, vai ser uma marca da modernidade, várias revoluções vão acontecer. Então o que acontece? Nesse meio tempo vão surgir alguns novos filósofos na modernidade que vão tentar justificar o poder do Estado, dizendo o seguinte: olha só, vocês estão aí reclamando do poder do Estado, mas, cara, olha, o poder do Estado é necessário. O poder do Estado é necessário. É óbvio que talvez o melhor modelo não seja esse que está instaurado, mas o Estado tem que ter e tem que existir. Esses novos pensadores que vão surgir na modernidade, eles têm um nome. Eles são chamados, no primeiro momento, de teóricos do Estado. Teóricos do Estado. Por que eles têm esse nome? Porque são eles que vão criar teorias filosóficas para poder explicar a necessidade do Estado. O porquê que o Estado é necessário para a sociedade. O porquê que sem o Estado a sociedade não pode ser ordenada, não pode ser organizada. Percebe? E é óbvio que eles também têm esse nome, porque eles também vão ter de justificar, em cima da necessidade do Estado, eles vão ter de justificar o surgimento do Estado. Olha, nem sempre os homens conviveram com o Estado político. Então foi necessário um momento da história da existência humana de surgir esse negócio chamado Estado para instaurar o seu poder e organizar as pessoas em uma sociedade. Percebe a questão? Daí o nome teóricos do Estado. Só que esses filósofos da modernidade, além de justificar o poder do Estado, explicar o seu surgimento,
eles também vão receber um outro nome, eles também são chamados de contratualistas, que, aliás, deu título ao material que vocês receberam hoje. Né? E por que eles têm esse nome? Eles têm esse nome porque eles vão, toda vez que eles forem pesquisar o surgimento do Estado e imaginar o surgimento do Estado, eles vão chegar à conclusão que o Estado político e a sociedade surgiram mediante um acordo, mediante um contrato que as pessoas estabeleceram entre elas, né, devido a certas circunstâncias, que exigiram que elas pudessem criar o Estado e a sociedade. E essa criação se dá por meio desse acordo coletivo, se dá por meio desse contrato. Daí o nome contratualistas. Então, os filósofos que nós vamos estudar a partir de hoje são chamados de contratualistas porque eles vão defender a tese de que o Estado e a sociedade surgiram mediante um acordo mútuo entre os indivíduos, mediante um contrato social entre os indivíduos. Tá dando para entender isso daí? Então, olha só. De cara, já dá para perceber o seguinte, ó, que esses tais filósofos contratualistas que nós vamos estudar, eles já estão criando teorias inteiramente revolucionárias dentro da filosofia. Por quê? Porque todos eles vão defender a tese de que o Estado e a sociedade surgiram em um momento da história humana. Eles não existem desde sempre. Eles surgiram, eles tiveram uma origem dentro da história da narrativa humana. Percebam que essa visão de Estado e sociedade é uma visão completamente diferente da visão tradicional, da visão dos gregos antigos e da visão dos medievais. Isso é muito importante para vocês entenderem, porque dá uma bela de uma questão do Enem. Né? Para os tradicionais, para os gregos e para os medievais, a sociedade e o Estado político, ou seja, a sociedade e a política, fazem parte da natureza humana. Os homens se organizam socialmente e politicamente porque isso já está na natureza humana. Né? Até o Aristóteles, quando vai definir a natureza humana, ele define através do zoom político, né, em grego. Significa o homem é um animal racional e político e social. Então, no pacote da natureza humana, para os gregos e para os medievais, o homem já é um ser político e já é um ser social. Agora não, cara. Com esses filósofos contratualistas, o debate muda de figura. Para os contratualistas, a sociedade e o Estado não estão presentes na natureza humana. São construções artificiais que ocorreram em um momento determinado da história. Perceberam isso daí? Ó, isso daí dá uma boa questão do Enem. Tem que entender isso daí, tem que ficar ligado nisso daí. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que esses filósofos que nós vamos estudar agora, os contratualistas, estão defendendo a tese que existia um tempo da história humana em que os homens não se organizavam socialmente e nem obedeciam o poder do Estado, porque o Estado nem existia. Leis, regras que o Estado institui para organizar a sociedade, essas coisas não existiam. E a partir de um momento da história passaram a existir. Então esses filósofos vão tentar investigar que momento foi esse que passaram a existir. Entenderam a proposta? Então os filósofos que nós vamos estudar nas próximas aulas, hoje nas próximas aulas, são filósofos que têm uma visão bem peculiar daquilo que é sociedade e política. Tá joia? E aqui vale um adendo. Se você não entender o Maquiavel e não entender esses filósofos chamados contratualistas, você não tem as ferramentas necessárias para debater qualquer questão de política na modernidade. Todo debate de política na modernidade depende desse conhecimento prévio desses filósofos que nós vamos estudar. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Olha, não adianta muito você falar que é conservador, que é de direita, que é de esquerda, que é socialista, que é liberal, que é comunista, qualquer um desses rótulos. Não adianta você debater em cima desses rótulos se você antes não entender e não compreender nem Maquiavel e nem os filósofos contratualistas. Tá joia? E aqui vale um outro adendo. Esses filósofos chamados contratualistas são eles que inauguram o debate filosófico na modernidade. Esse debate de direita, esquerda, conservador, liberal, isso tudo só é possível graças aos filósofos contratualistas. Foram eles que inauguraram o debate público na modernidade. Percebe? É óbvio que um aluno poderia levantar a seguinte questão, mas professor, peraí, o debate político já existia na Grécia Antiga.
Eles debatiam na Ágora. Que história é essa? Simples. Lá no debate da Ágora na Grécia Antiga, não tinha essa questão partidária. Eu sou de tal ala e sou de outra ala. Não, não. Esse debate de modelos de sociedade só vai existir de fato na modernidade. Os debates na Ágora eram de outra natureza. Percebe? Então, o debate partidário político, ele só vai existir na modernidade. Tá? Partidário político aqui não significa sigla de partido. PSL, PSTU, PSOL, PT, não é nada disso, não. Partido aqui eu estou falando de correntes filosóficas que atuam dentro da política. Ou seja, qual corrente filosófica você acredita mais para imaginar um modelo de sociedade? Percebe? Ah, eu sou liberal. Você vai defender um Estado liberal. Ah, não, eu sou socialista. Então você vai defender um Estado socialista. Esse tipo de debate é o debate por partidos, por ideias políticas. Esse debate se inaugura com os contratualistas. Perceberam isso daí? Então, quem foram os contratualistas? Os contratualistas foram três. Três grandes filósofos que caem com uma certa frequência no Enem. Tá? São eles, os ingleses, Thomas Hobbes e John Locke, e o suíço, /francês, alguns historiadores dizem que é suíço, outros que ele é francês, o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Então, olha, Hobbes, Locke e Rousseau são os três grandes filósofos contratualistas. Foram eles que inauguraram essa corrente filosófica chamada de contratualismo. Contratualismo, tá joia? Então, olha só, presta atenção. Os três filósofos vão justificar a existência do Estado. Eles vão dizer assim, os três, ó. O Estado político é necessário para organizar a sociedade. Segundo ponto em comum entre os três. Os três vão defender a tese de que o Estado e a sociedade não existem desde sempre, não fazem parte da natureza humana. Eles vão surgir em algum momento da história. Outra semelhança entre os três. Os três vão dizer também que o Estado ele surge num determinado momento da história e só dá para entender o surgimento do Estado e da sociedade mediante três conceitos. Mediante três conceitos. Então, olha só o que eu estou dizendo. Tanto Hobbes, quanto Locke, quanto Rousseau vão pensar as questões relativas à sociedade e ao Estado usando três conceitos. Que conceitos são esses? São eles os conceitos de estado de natureza ou estado natural, é a mesma coisa, estado de guerra e estado político. Estado natural, estado de guerra e estado político. Os três filósofos vão trabalhar esses três conceitos em suas teorias. Perceberam? É óbvio que não dá para trabalhar os três filósofos ao mesmo tempo. Porque apesar deles terem essas semelhanças, eles também têm diferenças, é óbvio. O que vai acontecer? Prestem atenção para vocês não se perderem nessa aula e nas próximas aulas. O que vai acontecer? Cada um dos três filósofos vai chegar a conclusões diferentes sobre esses três conceitos. Eu vou repetir, Gabriela, são os três, ó. Estado natural, estado de guerra e estado político. Estado natural, estado de guerra e estado político. Os três filósofos vão trabalhar em cima desses três conceitos. Só que o que eu vinha dizendo é o seguinte, ó. Cada um dos três filósofos vai chegar em conclusões diferentes para cada conceito. Eles vão raciocinar os melhores modelos de Estado e de sociedade em cima desses três conceitos, mas cada um vai chegar a conclusões diferentes. Por quê? Porque cada um deles vai defender um modelo de Estado e um modelo de sociedade diferente. Ó. Entendeu a questão? Um vai defender o liberalismo, outro vai defender o absolutismo e assim por diante. Então, cada filósofo vai defender um modelo de sociedade de Estado diferente. Tá claro? Em cima sempre desses três conceitos. Entendeu? Então, as semelhanças é que os três trabalham com esses três conceitos. Diferença, eles trabalham esses três conceitos de forma diferente. Semelhança, os três vão nos explicar a origem do Estado e a origem da sociedade. Semelhança, os três vão defender um modelo de sociedade. Diferença, cada um vai defender o seu próprio modelo de sociedade, seu próprio modelo de Estado. Ok? Então, nós vamos tentar trabalhar os três em 2 aulas, na aula de hoje e na próxima aula. Vamos ver se dá tempo.
Hoje eu acho que a gente vai conseguir só falar do primeiro, porque o primeiro é mais difícil, o que criou esse negócio todo. Então, depois os outros dois ficam mais fáceis. Vamos lá, então. O primeiro deles é o Thomas Hobbes. Né? É o filósofo que veio antes de Locke e veio antes de Rousseau. A escadinha é essa, Hobbes, Locke e Rousseau. Tá? O Hobbes é o primeiro contratualista, então nós podemos dizer, sem medo de errar, que ele criou o contratualismo. Ele criou esse modelo de debate político, esse modelo de filosofia política. Né? Se ele criou o contratualismo, então foi ele que criou também esses três conceitos: Estado natural, Estado de guerra e Estado político. Tá? E ele criou esses três conceitos num livro que ficou muito famoso na história do pensamento político. Ele é tão essencial quanto o livro O Príncipe de Maquiavel. O livro que o Hobbes criou foi o Leviatã. O Leviatã. Então, olha só. Se você quer participar do debate público sobre política, cara, você tem que ler o Leviatã. Tem que ler o Príncipe, tem que ler o Leviatã. O título do livro é emblemático, ó, O Leviatã. Só que nós não vamos ver o significado do título do livro agora. A gente vai guardar ele na gaveta e vamos retomar o título do livro depois de um pouco de aula, para que o nome do livro faça mais sentido no nosso imaginário. Mas o título do livro é bem esquisito, ó, O Leviatã. Nesse livro, o Hobbes, e Hobbes escreveu outros livros, tá? Eu só li esse livro, eu não li os outros livros do Hobbes, só conheço ele por esse livro. Então, não sou um conhecedor sistemático de Hobbes, né? Mas li esse livro dele. Nesse livro, o Hobbes, ele vai tentar nos mostrar e nos provar que a sociedade, né, e o Estado político deve ser de um modelo e não de outro. E ele vai raciocinar tudo isso em cima desses três conceitos que eu já relatei para vocês: Estado natural, Estado de guerra e Estado político. Só que olha só, ele, assim como os outros dois contratualistas, com exceção do Locke, mas Hobbes e Rousseau, eles vão executar um exercício de imaginação para defender a tese de que o Estado e a sociedade surgiram em algum momento da história humana. Então, o que eles vão ter de fazer? Eles vão ter de exercitar a imaginação para imaginar como é que o homem vivia antes da sociedade, antes do Estado. Como é que o homem vivia na natureza? Como é que o homem vivia como um selvagem? Sem ter de obedecer leis, sem ter de obedecer regras, sem ter de obedecer o Estado, sem ter de obedecer a estrutura social. Como é que o homem vivia? Percebam o seguinte, olha que coisa impressionante. Os contratualistas, eles vão ter de realizar um exercício de imaginação para pensar essas coisas. Por quê? Porque não há nenhuma prova, nenhum documento de como o homem vivia antes do Estado e antes da sociedade. Se é que houve esse momento, antes do Estado, antes da sociedade. Então é necessário a gente entender que os contratualistas, e o Hobbes principalmente, eles estão exercitando a imaginação, eles estão imaginando, eles estão levantando uma hipótese. Eles vão dizer o seguinte, olha, eles mesmos vão escrever isso aí, ó. A hipótese mais provável é que o Estado e a sociedade não existam desde sempre. Eles passaram a existir no momento da história. Então eu vou ter que levantar uma outra hipótese como premissa para eu poder imaginar como é que o homem vivia antes da sociedade e antes do Estado. Aí um aluno poderia perguntar, mas professor, isso que ele vai dizer como o homem vivia antes da sociedade e antes do Estado é uma verdade? Não sabemos. É uma hipótese. Uma hipótese que, segundo ele, segundo Hobbes, é provável. E é daí que ele vai criar o conceito de estado natural. O que é o estado natural? O estado natural é o primeiro estágio da humanidade. É o estágio que explica o momento que o homem viveu antes da sociedade, antes do estado político. Antes de existir lei, antes de existir regra, antes de existir isso tudo. Percebe? Aí olha que maneiro. O Hobbes, o Locke e o Rousseau, cada um à sua maneira, vai levantar uma hipótese diferente para explicar como é que o homem vivia como um selvagem. Antes da sociedade, antes do Estado existirem. Percebeu a questão? Então, olha que coisa impressionante. Eu honestamente, eu fico impressionado com isso até hoje. Os pensadores da modernidade que vão nos fornecer os melhores modelos de sociedade e de Estado,
eles tiveram como premissa básica de suas filosofias uma premissa imaginativa, hipotética. Então, eles não estão ancorados em algo real e verdadeiro, mas numa hipótese que eles consideram mais prováveis. Perceberam a questão? Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Aliás, isso é um ponto muito comum na modernidade. Os filósofos se baseiam em hipóteses, em impressões que eles têm da realidade, que nem sempre você consegue verificar na realidade se é aquilo ali mesmo. Mas são hipóteses mais ou menos prováveis. Percebe a questão? Então, por exemplo, falar assim, olha, o Estado político e a sociedade não são aspectos da natureza humana. Isso é uma hipótese, pode ser. Eles estão se apoiando nessa hipótese. Então, Hobbes ele criou o conceito de Estado natural para quê? Para explicar como é que o homem vivia na natureza. Como é que o homem vivia como um selvagem. E aí ele começou a exercitar a sua imaginação, pensando o seguinte, caramba, como é que o homem viveria sem lei, sem regra, sem sociedade, sem poder político, sem organização social, sem instituições sociais? Caraca, como é que o homem viveria? Se eu retirar isso tudo da sociedade hoje, o que sobra? O que sobra? Aí o Hobbes ele vai dizer o seguinte, possivelmente o homem viveria como um animal. O homem viveria como um animal. Por que ele chegou a essa conclusão, Horas? Porque quando eu olho para os animais não têm instituições sociais, não produzem cultura, não têm moral, não têm certo e errado. Eles simplesmente agem pelos instintos. Então a conclusão óbvia que o Hobbes vai chegar é a seguinte, Horas, o homem há muito tempo atrás, sem Estado político, sem lei, sem regras, sem organização social, também se comportava como um animal. Então, o primeiro ponto da filosofia de Hobbes, Hobbes, tá? O primeiro ponto da filosofia de Hobbes que você tem que decorar é isso. Ó. O homem no estado natural é um ser que age instintivamente. Age como um animal. Ele age com a liberdade dos instintos. Hobbes enxerga as ações instintivas como ações livres. Percebe a questão? Então, o homem no estado natural, ou seja, a natureza humana, é explicada por Hobbes como uma natureza puramente animal. O homem age de maneira instintiva. Instintiva. O homem é um animal como qualquer outro. O homem, em seu estado natural, tem vontade de comer, procura comida, tem vontade de beber, procura água, tem vontade de procriar, procura o sexo, o parceiro sexual e assim por diante. Então, o homem age instintivamente. O homem é um animal. O homem é um animal. Percebam que essa noção de natureza humana de Thomas Hobbes é uma noção muito diferente da noção da tradição. A tradição já especifica na natureza humana o homem sendo diferente dos outros animais. Considera o homem como animal, mas que tem características que os outros animais não têm. O Hobbes não. O Hobbes está falando, o homem é um animal. O homem age instintivamente. O homem é livre por fazer o que bem entender em relação aos instintos. O homem age livremente obedecendo os instintos. Bateu um impulso e um desejo instintivo, o homem vai lá e tenta fazer. Porque ele é livre, ele é inteiramente livre. Percebe? Então, o homem no estado natural é um homem selvagem. É um homem que age instintivamente. Percebe que essa noção ela está em voga na modernidade, até hoje, né? Até hoje as pessoas mais ou menos entendem que o homem há muito tempo atrás agia como um animal. Isso é uma noção quase que comum. E essa noção foi trazida à baila pelo Thomas Hobbes. Tá joia? Então a primeira coisa que você tem que decorar é essa. O homem, no estado natural, age instintivamente. Age como um animal. Percebe a questão? Observe que se o homem age instintivamente, você tem que chegar a uma outra conclusão também. Né? Se o homem age instintivamente como os animais agem, então o homem não sabe o que é certo e o que é errado. O que é bem e o que é mal. O que é ético, o que é antiético, o que é moral, o que é imoral. Isso não existe. Isso não existe. Esses valores morais, segundo Thomas Hobbes, eles vão ser criados artificialmente na história humana. Eles não fazem parte da natureza humana. É um outro aspecto a se destacar da diferença entre o entendimento da natureza humana por parte dos modernos
para o entendimento da natureza humana por parte dos tradicionais. Para os tradicionais, certo, errado, bem e mal já estão presentes mais ou menos na nossa consciência natural. Em Hobbes, não. Em Hobbes, não. Em Hobbes, certo, errado, verdadeiro e falso, essas coisas, ó, tudo isso, esses regramentos de valor, vão surgir artificialmente, culturalmente na história humana. Eles não fazem parte da natureza humana. Perceberam a questão? Então, ó, em última instância, você tem que decorar isso. Para Hobbes, o homem no estado natural age instintivamente e não age moralmente. Por quê? Porque a moral vai ser criada artificialmente ao longo da história humana. Perceberam isso daí? Olha como é que a modernidade vai meio que relativizando a moral aos poucos. Percebe? Então, para prosseguirmos, preciso que vocês mostrem para mim. Vocês estão entendendo? Respondam com sim, se for o caso, se não, podem perguntar. Para a gente passar para os outros dois conceitos. Tá claro, Milena? Beleza, então. Obrigado, Lineker. Continuando. Então, os homens agem de maneira instintiva e não têm conhecimento do bem e do mal, não têm consciência moral. A consciência moral vai ser produzida, né? Vai ser produzida artificialmente. O Vitor Lima pergunta: professor, como algo pode ser instintivo e artificial ao mesmo tempo? Não, não pode. Não pode. O que o Thomas Hobbes está dizendo é o seguinte, vou tentar melhorar isso. O instinto é natural no homem. Então, o homem age de acordo com os seus desejos animais. Assim, Hobbes caracteriza o homem em seu estado natural, antes das leis, antes das regras, antes da sociedade. Algo artificial é o contrário do instintivo. Algo artificial é algo que não é natural. Então, o que o Hobbes está defendendo? Está defendendo o seguinte, olha, os valores de certo e errado, os valores morais, os valores de bem e mal, de verdadeiro e falso, não são instintivos. São criações artificiais que vão passar a existir em algum momento da história humana. Momento esse que ele ainda não explicou. Percebeu? Entendeu, Vitor? Não sei se eu fui claro. Percebe? Então, os valores morais não são instintivos, são artificiais. Mas ele vai explicar já já como isso se dá. Por enquanto, o homem age instintivamente como um animal, porque ele está lá no estado natural ainda. Aí o Hobbes continua o seu raciocínio, continua o seu exercício de imaginação. Ele pensa o seguinte, espera aí. Se o homem age instintivamente no estado natural, o que vai acontecer quando esse homem se encontrar com outros homens? Porque é óbvio que há muito tempo atrás, os homens se encontram no meio da natureza. Eles estão lá vivendo instintivamente na natureza e em algum momento eles se encontram. E aí Hobbes diz o seguinte, na medida que os seres humanos vão se encontrando na natureza, os homens começam a passar por um segundo estágio e começam a viver um segundo estado, que é o segundo conceito que eu falei lá no início da aula, que é o estado de guerra. O estado de guerra. O que é o estado de guerra? O estado de guerra é o estágio da evolução humana, da história humana, que se dá início quando os homens se encontram no meio da natureza. Quando os homens se encontram no meio da natureza, o homem começa a observar que o outro homem passa a ser o seu inimigo, no sentido em que todos os bens que ele busca com seus instintos animais podem ser atrapalhados pela busca do outro homem, que também age instintivamente. Então imagine a seguinte situação, eu estou com fome e vou caçar um animal. Eu estou à espreita vendo o cervo, né? Cervo ali por trás da árvore. Estou querendo caçá-lo. Aí, de repente, vem um outro homem e caça na minha frente. Pô, eu vou ficar muito bravo. E, possivelmente, eu vou lutar com ele por aquela caça. Essas lutas, é óbvio que vão ser constantes na natureza. Porque o homem age instintivamente e não sabe o que é certo e o que é errado. Então, Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, ó, no encontro dos homens que agem instintivamente, porque essa é a natureza deles, vai surgir o estado de guerra, que vai ser uma guerra generalizada, que Hobbes vai explicar com as seguintes palavras, abre aspas, é a guerra de todos contra todos. Então, segundo Thomas Hobbes, os homens, ao se encontrarem,
viverão uma guerra de todos contra todos, uma guerra generalizada, movida pelos instintos que agora estão à flor da pele. Então, aqueles instintos que a gente encontra no mundo animal, instinto de crueldade, de violência, de vingança, elas vão ficar à flor da pele, fazendo com que o homem lute uma guerra incessante e generalizada, que ele está chamando aí de guerra de todos contra todos, que é o estado de guerra, que é o segundo estágio da história humana. Percebe a questão? Então, o encontro dos homens faz com que a natureza selvagem dos homens fique ainda mais à flor da pele. E, inclusive, aqueles instintos de crueldade e violência apareçam mais. Apareçam mais. Aliás, é aí que o Hobbes vai criar aquela célebre frase, que também ficou na história da filosofia política. Né? Hobbes vai dizer o seguinte, olha, o homem, abre aspas, o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Né? Aquela cantora lá, a mentira roqueira Pitty, ela tem uma música que tem lá a letra, o homem é o lobo do homem. Essa frase é de Thomas Hobbes. E o que ela representa? Cara, a figura do lobo é a figura instintiva, a figura de um animal. O homem mata o outro homem em nome de um bem que alimenta o seu instinto. O homem é o lobo do próprio homem porque o homem é o inimigo do próprio homem. O homem caça e sai do homem que entrar no meio disso. Vai ter guerra, vai ter luta. Então esse instinto de lobo fica presente no homem no estado de guerra. O homem é o lobo do homem porque ele vive uma guerra geral. Uma guerra que abrange todos os homens, que é a guerra de todos contra todos. Percebe a questão? Então, o caos é generalizado porque não há nenhum tipo de organização no caos. Então, esse instinto de lobo aparece no homem. É engraçado porque quando eu dava essa aula, até ano passado, para as turmas, sempre tinha um aluno que falava assim, caraca, professor, você tem que assistir tal filme. E aí eu assisti o filme semana passada, e realmente tem a ver, muito legal o filme. Já devem ter assistido. Uma Noite de Crimes, acho que é esse que é o nome. Uma Noite de Crimes. É um filme que conta a seguinte história, não vou dar spoiler não, só para vocês entenderem bem esse conceito de Hobbes. É um filme que conta a seguinte história. É um filme distópico, né? Ele vive uma distopia, parece que está no futuro, e a sociedade é organizada, bem estruturada, as leis são cumpridas e tudo mais. Só que para que a sociedade funcione da maneira adequada, eles estipularam lá um dia do expurgo, que é a tal da Noite de Crimes. O que é o dia do expurgo? Como eles entendem que é da natureza humana a crueldade, o instinto, o homem não tem consciência moral, então foi necessário estipular uma noite por ano para que não houvesse lei, não houvesse regra. E o homem pudesse colocar para fora o seu instinto violento, o seu instinto animal, para que o homem pudesse executar a sua própria natureza. E aí, segundo a tese central do filme, aliás, tem várias obras literárias que tratam o mesmo tema, segundo a tese central do filme, a noite de expurgo, onde você vai expurgar sua condição natural violenta, a noite de expurgo, ela é necessária para aliviar essa tensão entre os impulsos cruéis do instinto animal e as leis e as regras que organizam a sociedade. Perceberam a questão? Então o filme está defendendo a mesma tese hobbesiana, a mesma tese de Thomas Hobbes. Que tese é essa? Que a natureza do homem é cruel e quando o homem se encontra com outra guerra, o pau come quebra. O pau quebra. Né? A porrada come solta. Por quê? Porque o instinto animal fica aqui pulsando, eu quero colocá-lo para fora. Então o estado de guerra de Hobbes é isso. O estado de guerra é uma guerra generalizada, onde a violência toma conta. Perceberam a questão? Agora, olha que interessante. Do estado de guerra, que é a guerra generalizada, a gente tem que tirar uma conclusão, que é uma conclusão fundamental para entender a filosofia de Thomas Hobbes. A conclusão é a seguinte: o estado de guerra generalizado, que é a guerra de todos contra todos, onde o homem é o lobo do homem, é um estado que vai trazer para o homem, insegurança, caos,
desordem. Então, o estado de guerra é um estado de caos, de desordem e de insegurança. Percebe? É essa a conclusão que o Hobbes vai chegar desse tal estado de guerra. Ora, desse jeito não dá para viver. Desse jeito não dá para viver. Então, o que o Hobbes vai afirmar na sua teoria? Ele vai dizer o seguinte, olha, como não dá para viver desse jeito, em algum momento da história, os homens vão estabelecer entre eles um acordo para sair dessa situação. Para sair desse tal estado de guerra. Para sair dessa tal de guerra generalizada, desse estado de caos. Esse acordo que vai surgir em algum momento da história é o que Hobbes vai chamar de contrato social. Contrato social. Então, o que é o contrato social? O contrato social, olha o nome, contrato social. O contrato social é primeiro um contrato, ou seja, um acordo. Os homens, em algum momento da história, em algum lugar da natureza, em algum lugar do mundo, decidiram fazer um acordo. Um acordo. E esse acordo é um acordo social. Por que é contrato social? Porque é desse acordo, preste atenção que isso aqui é vital para você compreender a filosofia de Hobbes. É desse acordo que vai surgir a sociedade. Por isso o contrato social. Então a sociedade para Thomas Hobbes, ela vai surgir, a organização social e o Estado político vão surgir mediante um acordo, mediante um contrato. Se não houvesse esse contrato, estaríamos vivendo como selvagens até hoje. É isso que Hobbes está defendendo como tese. Mas o que estipula esse contrato social? O que estipula esse contrato social? Esse contrato social estipula primeiro, é necessário, depois eu sei que vocês vão querer perguntar, mas calma, só escutem primeiro. Primeiro efeito do contrato. O que esse contrato estipula? Primeira coisa, é necessário dar todo o poder de forma absoluta, é necessário dar um poder de forma absoluta para uma única pessoa. Para uma única pessoa. Então, olha só, para sairmos desse estado de guerra, que não dá para viver no estado de guerra, não dá nem para dormir, cara. Eu vou dormir, alguém vai me matar. Não tem regra, não tem lei na zona, isso aqui é um caos. Então, para sair desse estado de guerra, olha, a primeira coisa, é necessário dar todo o poder para uma única pessoa. Uma única pessoa. Primeiro ponto do contrato social. Segundo ponto do contrato social. Essa única pessoa, tendo todo o poder em mãos, vai poder construir, vai poder criar leis e regras que todos os outros indivíduos deverão obedecer. Vai ter que estar isso aí no acordo, vai ter que estar isso no contrato social. Terceiro ponto do contrato social. Todas as leis e as regras estipuladas por esse indivíduo que tem o poder absoluto em mãos devem ter como finalidade trazer paz e segurança. Porque somente a paz e a segurança superam a insegurança, o caos que nós vivíamos antes, na guerra generalizada. Então, olha só, todas as leis que vão ser criadas pelo indivíduo que tem o poder absoluto em mãos devem ter como finalidade trazer paz e segurança. Porque a paz e a segurança, olha, a paz e a segurança é algo bem-vindo. Se não tiver paz e segurança, a gente não vai sobreviver, cara. O ser humano vai sumir, porra. Tá todo mundo matando todo mundo. Percebe a questão? Outra finalidade do contrato. Na medida em que as leis e as regras são criadas para trazer paz e segurança, aquele que desobedecer a lei e a regra tem que ser punido. Então tem que ter um estado de vigilância e controle e punição. Porque senão, cara, não vai dar. Vai virar uma zona isso aqui de novo. Então o contrato social, ele quer sair do estado de... Ele quer fazer com que as pessoas saiam do estado de guerra. Através de leis e regras criadas por um indivíduo que tem todo o poder em mãos. E a partir desse poder em mãos, ele cria essas leis e essas regras, e quem desobedecer vai ser punido. Simples assim. Então, pelo medo da punição, a pessoa entra na linha.
a pessoa já não vai agir pela liberdade dos seus instintos. Ela vai entrar na linha. Ela vai entrar na linha. Isso vai trazer uma organização social. Percebe a questão? Então, olha que doideira. O Estado político que cria as leis e a sociedade foram criados depois desse contrato social. Desse acordo mútuo entre indivíduos que aconteceu em algum momento da história humana. Então, perceba que a sociedade e o Estado, eles nascem devido a certas circunstâncias que traziam insegurança e caos. Não dá mais para viver em um estado de guerra generalizado, caramba. Temos que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é o contrato social. É a criação do Estado, é a criação da sociedade. Vocês estão entendendo isso aí? Então, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Presta atenção. Tudo isso que eu expliquei possivelmente traz na cabeça de vocês alguns questionamentos. E alguns deles eu vou adiantar aqui. Se tiver outros, vocês vão fazer depois, na hora das perguntas. Fiquem tranquilos. Tá? Podem perguntar, podem me interromper. Mas olha só, primeiro questionamento. O contrato social estabelece que devemos dar o poder total na mão de uma única pessoa. Aí nasce um questionamento. Por quê que o Estado tem que ser simbolizado por uma única pessoa? Por que o Estado não pode ser várias pessoas? Por que não se cria um colegiado de pessoas para governar, para criar as leis às regras? Por que tem que ser uma pessoa só? Hobbes responde. Hobbes vai dizer o seguinte, olha só, tem que ser uma pessoa só, porque se for mais de uma pessoa, elas podem debater entre elas. E desse debate pode ficar uma coisa mais acalorada, e aí eles podem entrar em discussão e dali surgir uma guerra. Aí a gente retorna ao estado de guerra, cara. Aí não adiantou nada. É necessário dar o poder absoluto na mão de uma única pessoa. Por isso. Para não ter debate, para não ter discussão, para não ter risco de voltarmos ao estado de guerra. Então decorem o que eu vou falar. O Hobbes está defendendo de maneira clara o absolutismo. Então, qual é o melhor modelo de Estado político e de sociedade para Hobbes? O absolutismo. O poder absoluto na mão de uma pessoa que vai criar leis e regras com o intuito de trazer paz e segurança. Quanto mais o poder for absoluto na mão de um, mais em paz e em segurança a sociedade vai viver. Essa é a tese do Hobbes. Essa é a tese do Hobbes. Percebe a questão? Então, esse primeiro questionamento do porquê que o poder tem que ser absoluto para uma pessoa única, para isso, para a gente não ter o risco de voltar ao estado de guerra, para não ter confusão lá na elite política. Um só tem que governar, cara. Um só tem que governar. Olha, isso é sensacional. Por quê? O Hobbes está se baseando na própria história humana para defender o absolutismo. Né? Eu discordo de Hobbes, tá? Uma opinião particular, mas vou fazer aqui o papel de advogado do diabo defendendo as suas ideias, só para a aula funcionar. Olha que interessante, se você observar na história humana, sempre existiu a tendência do imperialismo. Algum tipo de império que quer exercer o poder sobre o mundo inteiro. E olha que legal, toda vez que esse império conseguiu um pouco de poder, ele trouxe um pouco de ordem para a sociedade. Sei lá, qual foi o melhor momento de Roma? Foi com o Império Romano. O Império Romano foi conquistando os bárbaros, cara. Foi disciplinando os bárbaros, olha. Trouxe um pouco de ordem para o negócio. O Império Otomano, Império Bizantino, o Império Americano, norte-americano, né, da modernidade, que quis exercer um poder. O Império Nazista alemão, né? O Hitler tinha uma ideia de império, olha que doideira. Né? Que é uma bizarrice. Todos os impérios, na minha opinião, são bizarrices. No entanto, cara, ó, traz um pouco de ordem mesmo para a sociedade. Traz um pouco de ordem. Só que percebam o seguinte, apesar do Thomas Hobbes estar defendendo o absolutismo, a gente tem que fazer crítica à teoria dele, cara. Porque, olha só, o Hobbes vai dizer o seguinte no livro dele.
O absolutismo é o melhor sistema de governo, por quê? Porque ele efetiva uma troca. Ele efetiva uma troca. E uma troca que, segundo o próprio Hobbes, é vantajosa. Eu não enxergo como vantajosa, uma opinião particular. Mas o Hobbes enxerga como vantajosa. Ele vai dizer o seguinte, que troca é essa? Com o poder absoluto na mão de uma pessoa, essa pessoa vai criar leis e regras e vai controlar os outros indivíduos. Então, o que vai acontecer? Os indivíduos vão perder a liberdade. Os indivíduos vão perder a liberdade individual. Só que vão receber em troca paz e segurança. Isso aqui já foi questão do Enem. Para Hobbes, o surgimento do Estado político e da sociedade, por meio do contrato social, trouxe uma troca vantajosa. Troca essa na qual nós perdemos a liberdade individual, mas recebemos em troca paz e segurança. Segundo ele, é uma troca vantajosa. Todo império vai procurar, segundo Hobbes, exercer o seu poder absoluto em cima dessa troca. Em cima dessa troca. Olha, eu vou tirar a sua liberdade aqui um pouquinho, mas, cara, veja bem, você vai ganhar em troca paz e segurança. Então, essa troca, para Hobbes, é vantajosa. O legal é que o próximo filósofo contratualista, John Locke, vai discordar totalmente de Hobbes. Então, você vai ter 3 visões diferentes entre os contratualistas. Hobbes, absolutismo, Locke e Rousseau, que vão defender outros modelos de sociedade e de Estado. Entenderam a jogada? Então, o Hobbes está defendendo o absolutismo em cima de uma troca que ele considera vantajosa. Eu perco minha liberdade individual, mas ganho em troca paz e segurança. Até aqui, tudo ok? Respondam com sim se não tiverem dúvidas. Estão entendendo? Sim? Que bom. Pode repetir as características do contrato social? Posso. O contrato social estabelece o poder absoluto na mão de uma única pessoa. Essa pessoa com o poder absoluto vai criar leis e regras. As leis e as regras têm como intuito trazer paz e segurança. E as leis e as regras vão ser cumpridas. E aquele que as desobedecer vai ser punido. Então houve aí uma troca. O indivíduo perdeu sua liberdade, mas ganhou em troca paz e segurança. Ok? Deu para pegar, Vitor? Show? Que beleza. Vamos dar então continuidade. Quem é esse indivíduo que vai ter o poder absoluto em mãos? Espera aí que a Milena está perguntando. Hobbes defendeu essa ideia em função de algum interesse na tentativa de legitimar esse modelo que já existia? Essa pergunta é muito boa, porque você está analisando a biografia do filósofo, né? Na vida do próprio filósofo. Pô, cara, olha. O que vai acontecer, Milena? O que vai acontecer? Só um parênteses rápido aqui. Quando a igreja criou lá, lembra? Criou o diploma e o sábio passou a ser uma profissão. Quando você transforma uma vocação em profissão, os interesses deixam de ser vocacionais e passam a ser profissionais. Então vai ser uma tendência entre os filósofos modernos em criar teorias originais para ter mais reconhecimento social. Entendeu? Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Vai ser uma tendência na modernidade. Entendeu? É até assim hoje, né? Hoje cara, vocês vão entrar na faculdade, observem o modelo acadêmico de conhecimento. É muito doido, cara. Às vezes, para você fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e ter uma carreira acadêmica, por vezes, cara, tem que puxar saco de professor. Tem ali uma relação política bem esquisita dentro da universidade. Isso é uma tendência que se inicia na modernidade. Infelizmente, né? Na verdade, é uma tendência que se inicia no final da Idade Média com a criação do diploma. Vamos ser francos, né? Mas isso é um movimento, é uma tendência do mundo moderno e pós-moderno. As coisas são assim, tá? Então, o Hobbes, com certeza, tinha algum tipo de interesse aí, mas eu teria que analisar a biografia dele. Então, para não ser leviano, eu respondi a pergunta de maneira geral, entendeu, Milena? Nós teríamos que pesquisar, tá?
Mas voltando então ao Hobbes, quem é esse indivíduo que vai ter o poder absoluto em mãos para poder governar e trazer paz e segurança? Esse indivíduo ele é recebido pelo critério possivelmente da força, vai dizer Hobbes. Tem que ser alguém forte que tem um respeito dos indivíduos. Né? Que os indivíduos ficam amedrontados, tem algum tipo de temor sobre ele. Aí tem até uma influência de Maquiavel no pensamento hobbesiano. Né? É melhor ser temido do que amado, né? Uma frase de Maquiavel. Então esse indivíduo que tem todo o poder absoluto em mãos, possivelmente vai ser alguém que demonstra respeito, que exige respeito dos indivíduos. E olha que interessante, é aqui que entra o título do livro. Vamos voltar agora, a gente guardou na gaveta o título do livro dele, vamos voltar agora com esse título. Ó. O Leviatã. Leviatã, olha que interessante, cara. Hobbes foi genial nesse caso aqui. Os filósofos são muito geniais, cara. O Hobbes ele deu o título de O Leviatã. Leviatã é o nome dado aos monstros de mitologias tradicionais. Então, quando tem um monstro na mitologia tradicional, geralmente ele é simbolizado com o nome Leviatã e geralmente um monstro marinho. Né? Existem algumas mitologias tradicionais, né, que diziam que a baleia é um tipo de Leviatã, porque ele é um monstro marinho, é um negócio gigantesco, né? Então, Leviatã é um monstro marinho. No livro do Hobbes, tem uma ilustração muito emblemática. Tem um monstro cheio de tentáculos com uma coroa na cabeça. Com uma coroa na cabeça. E é justamente dessa ilustração que você tem a significação total do título do livro. Então, simbolicamente, o título do livro está se referindo a quem? Está se referindo ao indivíduo que tem o poder absoluto em mãos. Que está ali simbolizado pelo nome Leviatã, como um monstro. Um monstro cheio de tentáculos, com a coroa na cabeça. É o rei. É aquele que tem o poder absoluto. Então, os tentáculos simbolizam o quê? Os tentáculos têm longo alcance. Ó. Simboliza a vigilância próxima. Simboliza a retirada da liberdade individual das pessoas. Mas o próprio monstro que retira a liberdade individual das pessoas é ele que, através da sua força, traz paz e segurança aos indivíduos. Então, o monstro Leviatã, ele efetiva simbolicamente essa troca vantajosa. Ó, os meus tentáculos realmente são monstrengos. Ó. Eu retiro a liberdade individual de vocês, mas, cara, a minha posição aqui traz segurança para toda a tribo. Traz segurança para todo mundo. Tá dando para entender? Por isso um monstro. É um monstro necessário. É monstro porque retira a liberdade individual, mas é necessário porque traz paz e segurança. É um monstro que fica na porta do vilarejo, de olho, para que nenhum caos aconteça, nenhuma confusão aconteça. Porque se acontecer, através do império da lei, vai se retirar a liberdade daquela pessoa que está fazendo isso, mas pelo menos vai manter a paz e a segurança. Agora, é óbvio que, se o governante agir com outra finalidade que não trazer a paz e segurança, aí a revolução está justificada. Aí é necessário voltar um pouco ao estado de guerra para retomar a caminhada de uma sociedade mais organizada de paz e segurança. Deu para entender o porquê que é Leviatã? Entendeu? Agora, tem mais uma conclusão que nós tiramos disso. Se agora tem lei, tem regra criada pelo Leviatã para trazer paz e segurança, a gente tem que lembrar que é aí que surge, que nasce a consciência moral nos indivíduos. Então lembra que eu falei no início da aula? Ó, a consciência moral não é natural nos indivíduos, é artificial. Porque eu acho que foi um de vocês que perguntou, esqueci quem foi. Então a lei trazida pelo Leviatã, é ela que vai produzir a consciência moral nos indivíduos. Então agora eu sei o que é certo e o que é errado, porque a lei me informa. Entenderam? Cara, ó, isso dá uma bela de uma questão do Enem. Para os tradicionais, não sei se vocês lembram da aula de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, ó. Para os tradicionais,
A consciência moral é natural no indivíduo. E é dessa consciência moral que as leis são criadas para organizar a sociedade. Na modernidade, não. Na modernidade é o contrário. As leis nascem do Leviatã para trazer paz e segurança, e são elas que vão construir em nós a consciência moral, de saber o que é certo e o que é errado. Então, para o moderno, a lei vem antes, a consciência moral vem depois. Para o tradicional, a consciência moral vem antes, a lei vem depois. A lei é só um desdobramento da consciência moral para os tradicionais. Enquanto que na modernidade, a consciência moral é um desdobramento das leis, que tiveram que existir antes de forma artificial para organizar a sociedade. Estão percebendo isso daí? Ó? É interessante, porque, olha, eu não concordo com o Robson, Roberto Varela não concorda. Mas como professor, tem que fazer o papel de advogado dele. Se vocês observarem na nossa sociedade, vocês vão perceber que parece que o Robson tem razão. Ó. Parece que o Robson tem razão. Eu sempre dou o mesmo exemplo, porque é o mais eficaz que eu encontrei. Cara, na minha época de aluno de ensino médio e de faculdade, tanto no ensino médio que eu fiz no Macedo e na escola técnica, quanto na faculdade que eu fiz na UFRJ, era hiper comum. O professor, quando ele viu um momentinho ali na aula, ele acendeu um cigarro na sala, cara. No máximo que ele fazia é ficar na porta, entre a sala e o corredor. Acendia um cigarro, então, enquanto a galera copiava uma matéria, ou resolvia um exercício, ou qualquer coisa do tipo, ele fumava seu cigarrinho. Inclusive, eu tive um professor na faculdade, que dava aula de Kant, ele acendia, às vezes, charuto e, às vezes, cachimbo. Era um fedor desgraçado. Então, a única reclamação que você tinha dos alunos era do fedor, cara. Aquela coisa de adolescente. Nossa, a pessoa tem um bafo e tal. Coisa que adolescente gosta de falar. Mas nada além disso. Nada além disso. Ninguém reclamava moralmente disso. Imagina se eu chego lá na sala do DAC e acendo um cigarro, cara, para dar aula. Porra, não tem aula. Acabou a aula. Acabou a aula. Esse cara tá maluco. O Varela tá doido, velho. Tá acendendo um cigarro aqui dentro. Não pode. Acabou a aula. Não tem aula. Todo mundo vai tossir. Vai passar, mas não acabou. Olha que doideira. Hoje nós temos a consciência moral de que fumar em lugar fechado é errado. Por que na minha época de aluno ninguém tinha essa consciência moral? Simples. Porque não existia a lei que proibia o cigarro em lugar fechado. Nesse aspecto, o Hobbes tem razão. Ó. Precisou de um médico carimbar, aquilo virar lei, aquela lei organizar as relações sociais para todo mundo agora odiar cigarro em lugar fechado. Cara, as pessoas fumavam em restaurantes, eu lembro disso. Hoje, se eu acender um cigarro no restaurante, a pessoa da mesa do lado vai tossir. Antes não tossia, cara. Olha que loucura. Entende a questão? Isso é um exemplo para mostrar que a consciência moral ela é forjada pela lei. Por uma lei artificial que visa o controle. Para manter a sociedade em paz e segurança. É isso que Hobbes está defendendo como tese. Então, quanto mais centralizado for o poder absoluto na mão de uma pessoa, melhor é. Porque você vai ter um centro de comando único, onde todas as pessoas vão saber direitinho o que devem fazer e o que não devem fazer. Pô, mas eu perco a liberdade individual, pessoal. É verdade, mas segundo Hobbes a troca é vantajosa, porque vai ficar tudo em paz e segurança. Cara, aquele canal Viva, cara, de programa antigo da Globo. Cara, as novelas, cara, a galera fumando, assim, dialogando na novela, né? Numa sala qualquer, fumando. Hoje você não tem esse novela. Entendeu a questão? Então, são as leis que vão produzir a consciência moral do indivíduo, segundo Thomas Hobbes. Ó. Entendeu? Deu para compreender isso? Por favor, hora das perguntas. Se tiver pergunta, a hora é agora. Vou fazer aqui um exercício filosófico, rápido, tá? Se você pudesse achar, a gente vai fazer isso com os 3 contratualistas, com os 3, tá? Mesma coisa que eu vou fazer agora.
Se você pudesse achar um erro no argumento de Hobbes, você seria capaz de indicá-lo? Será que existe algum erro no argumento de Hobbes? Estou aqui só provocando, tá? Só para a gente entender melhor Hobbes. Eu, Roberto Varela, se eu pudesse viajar no tempo e encontrar Hobbes, cara, eu juro que eu faria só uma pergunta, só uma. Se a consciência moral não é natural no ser humano e ela é criada artificialmente para organizar a sociedade, da onde veio a primeira consciência moral? Ou seja, da onde veio a ideia de contrato social? Da onde veio pela primeira vez a ideia de certo e errado? Porque se não está na natureza humana, está onde? Da onde o homem tirou isso? É uma coisa que eu gostaria de perguntar para o Hobbes. Cara, eu já meditei muito sobre isso daí. Eu não encontrei resposta. Entendeu? Por isso que eu acho que a teoria do Hobbes tem essa chave que não gira, que não destranca a porta. Sabe? O viés explicativo dele ficou encrencado aí nesse meio. Da onde vieram os valores morais? Vitor Lima diz, eu acho que a primeira moral foi aquilo que me mataria ou não. Beleza, ok, Vitor, mas vem cá. Essa primeira moral veio da onde? Percebe? Já tem que estar, de alguma forma, dentro da minha natureza. Já tem que estar dentro da minha natureza o fato de, olha, matar alguém é errado. Porque se não está na minha natureza, estaria onde? Da onde que eu criei isso? Da onde vem essa ideia? Entende? Acho esquisito esse negócio da consciência moral ser produzida depois da lei. Eu até acho que muita gente, por não ter meditado sobre as coisas, precisa da lei. Acho que a maioria das pessoas, nós precisamos. A lei nos ajuda a dar um norte. Mas, cara, a primeira lei surgiu da onde? Tem que ter surgido de uma consciência moral, caramba. Entende o meu questionamento, Vitor? É esquisito isso aí, né? Muito doido. Então, galera, enquanto vocês pensam numa possível pergunta, para o Enem tem que estar estruturado assim, ó. Thomas Hobbes. Estado natural, o homem age instintivamente. Estado de guerra, guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem. Contrato social, estado político, absolutismo. O poder entregue na mão de uma única pessoa que vai criar leis e regras essas leis e regras vão estabelecer uma troca vantajosa, onde o indivíduo perde a sua liberdade, mas ganha em troca paz e segurança. Isso vai ter que estar decorado, porque essa mesma tabelinha que eu fiz aqui com vocês imaginativamente, eu vou fazer tanto com Locke quanto com Rousseau, para você poder diferenciar um do outro. Entendeu? Então, diante disso, é isso que é o pensamento de Hobbes. Gostaria de saber de vocês se tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma meditação filosófica a ser feita. A hora é agora. Vale lembrar que os contratualistas estão estipulando para nós conceitos muito necessários para entendermos sociologia. Quando a gente chegar nos sociólogos, lá no final da modernidade, estudar Marx, estudar Durkheim, Max Weber, cara, você vai ter que lembrar desses conceitos. Não vai ter como entender sociologia sem esses conceitos dos contratualistas, ok? Então, quem tiver pergunta, a hora é agora. Tá? Vamos lá. Eu acho que a primeira moral foi aquilo que me mataria ou não. Eu acho que talvez a moral envolvesse a capacidade de memória. Por exemplo, eu sei que numa batalha com alguém, a outra pessoa morreu. Como não quero morrer, algo instintivo, compensa mais eu fazer um acordo, por ter visto que quem fez guerra morreu no sentido mais primitivo. Ok, mas vem cá. Antes de você recordar da sua memória que morrer é ruim, você tem que saber que morrer é ruim. A questão é a seguinte: eu sei que morrer é ruim,
porque eu vi alguém morrendo, ou eu sei que morrer é ruim porque isso já é um aspecto da minha natureza? Entendeu a questão, Vitor Lima? Vou melhorar. Eu sei que matar é errado porque eu vi alguém matando a outra pessoa e foi estabelecido isso como regra, isso ficou na minha memória? Ou eu sei que matar é errado naturalmente? Essa é a questão. Tá vendo como é que o negócio é difícil, né? O negócio é bem difícil. Ó, eu faço um bem para outra pessoa, e isso me faz bem naturalmente? Ou eu faço bem para outra pessoa porque culturalmente me falaram que fazer bem para outra pessoa é o que tem que ser feito? Esse é o questionamento que eu faria para Hobbes. Hobbes vai defender que é sempre uma cultura que é estabelecida primeiro para depois nós sabermos o que é certo e o que é errado. Eu acho esquisito, porque essa cultura tem que ter um início. Esse início veio da onde? Entende? Isso é uma meditação filosófica. Então é o seguinte, galera, quem não tem pergunta a fazer pode se despedindo, tá joia? E quem quiser fazer pergunta pode fazer. Teríamos ainda 15 minutos de aula. Como terminei antes, pode se despedindo. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá ok? Que isso, Lineker? Obrigado a você, cara, pela paciência aí. Valeu. Valeu, Paulo Vitor. Que isso, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado pela atenção e pela paciência. Vitor Lima, contrato social, então, não envolve um acordo mútuo, é mais uma imposição? Não, é um acordo mútuo. Ó, o poder total, o poder absoluto destinado a uma pessoa só foi possível depois do contrato. As pessoas entraram em acordo e falaram assim, desse jeito não dá, a gente vai ter que dar o poder para alguém. Entendeu, Vitor? É assim a ordem, ó. Primeiro o acordo, depois o poder. Depois a imposição. Que isso, Letícia? Obrigado. Obrigado a você pela paciência. Isso aí, Vitor. Entendeu? Eles elegeram alguém e falaram, esse cara aí vai governar melhor, vamos dar o poder para ele totalmente. Isso é um acordo. Aí o poder vem depois. A instauração do poder vem depois. Eu também não, Milena. A Milena colocou, eu não consigo imaginar esse acordo acontecendo. Cara, ó, eu também não. Acho esquisito isso aí. Tem alguma treta no meio desse argumento, né? Mas não cabe nós investigarmos agora. Se estivéssemos no curso de filosofia, investigaríamos. Mas não cabe. A escolha, no caso, seria do mais forte. Possivelmente sim, Vitor Lima. É o que diz o Hobbes. Se Hobbes for influenciado por Maquiavel e todos os humanos anseiam pelo poder, como acontece o acordo? Pois é, cara. Um acordo traz como premissa um momento histórico no qual, a partir dali, teve o acordo e, a partir dali, teve a sociedade, teve o Estado. Eu acho esquisito. Me parece que o homem sempre se organizou em sociedade. Eu tendo a acreditar na hipótese dos gregos. Me parece mais provável. Posso estar enganado. Ninguém vai saber. O fato é que ninguém vai saber. Acho que o mais estranho é fazer parte do acordo ou abrir mão da minha liberdade individual. Pois é. Não, vou perder minha liberdade individual, aceito. Mas pelo menos vou receber paz e segurança. Esquisito. Apesar que, olha, cara, ó, Vitor, uma provocação, tá? Muitas das vezes a gente faz isso, cara. A gente aceita o poder do Estado em nome de paz e segurança. Às vezes a gente faz isso. Mas é só uma provocação, tá? Por isso me parece falho também se partir do ponto em que todos anseiam pelo poder, não teria acordo. Milena. Também acho. Mas percebe que o recorte foi afunilando. O Maquiavel foi o primeiro a dar um recorte. Falou, a natureza do homem é a busca pelo poder.
Então, aquele papo que o homem tem uma alma, que tem várias potências a serem atualizadas, sumiu. Maquiavel falou, é só poder. A partir do só poder é que os pensadores modernos vão pensar a sociedade e o Estado. Então já teve um recorte anterior. Já reduziram a natureza humana só ao poder. Ó. Por isso que os modernos aceitaram de bom grado as ideias de Hobbes, de Locke e de Rousseau. Porque já há um recorte prévio feito pelo Maquiavel, né? Entendeu? Essa aqui é a questão. Vocês vão perceber, eu não sei se vocês lembram da aula que eu dei do Renascimento. Vocês vão perceber que agora a visão não é mais global. A visão é sempre setorizada. Lembra da influência do Renascimento? De cada um agora é especialista num assunto. Isso aconteceu também no entendimento da natureza humana. Ao invés de entender o homem como um ser íntegro, cada filósofo vai entender apenas um aspecto da natureza humana. O Maquiavel pegou do poder. Aí todas as teorias políticas modernas vão sendo construídas a partir disso. Entenderam o homem apenas como poder, já fizeram um recorte. Entendeu? É um movimento natural na modernidade. Ok? É um movimento natural. Que isso? Obrigado. De nada, Milena. Só para terminar o raciocínio. É um movimento natural na modernidade que tem um ponto positivo. As pessoas começaram a conhecer mais coisas daquele saber específico. Mas tem um ponto negativo. As pessoas perderam a visão global das coisas. A visão íntegra das coisas. É isso. Que isso, Milena? Abração. Eu estava contestando o Hobbes justamente por pensar em conceitos da biologia. É isso aí, Vitor. Dá para fazer. Pois é. Pois é. Isso aí vai ser cada vez mais comum. Entendeu, Vitor? Eu estava dando uma aula sobre Heráclito para o primeiro ano, eu comecei a mostrar para eles símbolos da natureza. Aí toda vez que eles, ao invés de eles me explicarem o que eles percebiam na natureza, eles vinham com um conceito científico de uma área científica qualquer, ou da biologia, ou da física, ou da química. Eu falei, ó, se vocês fizerem, vocês não vão entender filosofia grega antiga. Entendeu? Eu falava do Sol, o cara já falava assim, é um astro, é uma bola de gás. Entendeu? Não é um planeta, é um astro. Ou seja, eles já vinham com conceitos prontos. O fogo é um plasma. São conceitos prontos da ciência. Para entender filosofia grega antiga, eles não iam entender nunca. Porque eles já estavam com raciocínio científico moderno, renascentista, entendeu? Mas é isso. Valeu, Vitor Lima. Um abraço, tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tá joia? A gente vai ver John Locke e Rousseau. Até mais. Que isso. Obrigado a você, Vitor. Um abraço, meu amigo. Até mais.